Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos! Vamos começar aqui mais um episódio do Mais D Social. É aqui que eu ensino o passo a passo de captar de R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG, mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora Ferreira e vamos falar agora o tema da nossa live, que é evite esse erro grave que os doadores virão. Isso mesmo, gente. Se vocês deixarem de cometer esse erro, com certeza a doação vai chegar no seu projeto social. Então, gente, que erro é esse? Que grave erro é esse que muitos projetos cometem? É não conhecer a sua instituição, não conhecer o seu projeto. Então, anota isso aí, ó. Não conhecer o seu projeto te prejudica em captar recurso para a sua ONG, para o seu projeto social, tá bom? E quando eu falo isso, o que é o conhecer o seu projeto, gente? Conhecer o seu projeto é você saber quem são os beneficiários, é saber quantas pessoas trabalham no projeto, é saber quantas pessoas fazem parte de cada atividade da instituição, é saber quais as certificações que você tem ou que você precisa ter e por que você precisa ter dessas certificações, entre outras coisas, ok? E por que é importante conhecer o seu projeto? Porque quando a gente conhece o nosso projeto, a gente pode criar estratégias para conseguir atingir o nosso objetivo. E o que é esse objetivo? É ter condições, gente, para atingir os resultados. É ter condições para que a gente possa melhorar aquele problema social, o qual a gente criou a instituição. É isso mesmo. Então, se eu não conheço o meu projeto, gente, eu não posso resolver o problema social o qual eu criei esse projeto. Por exemplo, eu vejo muitos projetos hoje dizendo que estão melhorando o mundo com o que fazem, tá? Mas quando eu pergunto, cara, o que você está fazendo? Está compatível do porquê você ter criado esse projeto? E aí a pessoa fala: "Não, tá, com certeza". Exemplo que eu posso dar para vocês, que eu falo muito sobre essa questão, e até algumas pessoas uma vez me criticaram sobre isso: "Ah, mas a gente faz toda a diferença". Sim, gente, mas essa diferença não quer dizer que você está realmente resolvendo o problema social o qual você quis fazer o projeto. Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Eu conheço vários projetos, tá? E eu gosto até de 2 projetos que realmente eu acho que faz uma grande diferença. E claro, tem outros projetos que fazem uma grande diferença sim, mas é um trabalho que tem que ser feito para que isso aconteça. Então, por exemplo, quando a gente cria um projeto para trabalhar com as pessoas em situação de rua, normalmente o que que a gente faz? Ah, eu vou dar quentinha para essas pessoas. Só que aí quando você fala assim, eu vou dar quentinha para essas pessoas, o porquê você ter criado o seu projeto e por que você está dando quentinha para as pessoas, a resposta normalmente é: eu quero dar uma vida digna para essas pessoas em situação de rua. Eu quero matar a fome dessas pessoas em situação de rua. Mas, gente, matar a fome de uma pessoa dando um alimento uma vez por semana não é matar a fome. Você dar alimento para uma pessoa e falar que você está fazendo a pessoa ter uma vida digna, também não é ter uma vida digna. E quando eu falo isso, eu falo porque uma pessoa ter uma vida digna é ela ter a condição mínima, gente, material para sobreviver. E quando a gente fala assim, ter uma condição mínima para sobreviver, é a gente ter uma casa, um teto, tá, gente, para morar. Não precisa nem ser uma casa super elaborada, tá? Mas é ter um teto, com água, com um banheiro, com uma cozinha, aquela coisa básica do básico para sobreviver. Então, se uma pessoa que está ali, ó, nas condições de estar na situação de rua e você dá alimento para ela uma vez no mês, uma vez por semana, você não vai estar matando a fome dela. Você está matando a fome dela naquele momento. E nos outros dias? O que acontece com essa pessoa? Você não está transformando a vida dessa pessoa digna, só porque você está dando um prato de comida para ela ou está dando um agasalho. Ela vai ter uma dignidade mínima, do mínimo no mínimo, naquele momento, mas nos outros. Essa é a questão. Então, quando a gente fala que a gente está tentando resolver o problema social, eu estou dizendo para vocês que vocês estão tentando resolver e que realmente vocês estão tentando atingir esse problema. Então, se você está querendo matar a fome de uma pessoa, você vai estar dando alimento para ela todo dia. E esse matar a fome e dar alimento não é só dar alimento. Quando eu falo em projeto social, eu falo o quê? Social, é fazer com que a pessoa aprenda a colher os seus frutos, aprenda a fazer o seu pão. É isso, a gente não pode só dar, porque a pessoa vai ficar ali comendo, né, bebendo, e ela não vai ter condição realmente real de falar: "Poxa, eu vou mudar". E esse é o sentido do projeto social, é fazer com que a pessoa mude, saia daquela realidade qual ela vive, que acaba sendo um problema para toda a sociedade, tá? Porque fome, desemprego, violência, isso é um problema que afeta toda a sociedade. E afetando toda a sociedade,
faz com que a gente sempre fala, não vai estar melhorando nada. Então essa é a questão, se você criou o seu projeto social, ele tem que estar resolvendo um problema social. E aí você vai estar me perguntando: "Caramba, Débora, já entendi, eu tenho que estar resolvendo um problema social, então se eu dar alimento uma vez por semana, não vou estar resolvendo?". Não. Porém, se você fizer outras atividades que façam com que essa pessoa entenda que a situação que ela está não é digna e que ela pode ter um mínimo de dignidade saindo daquela realidade, você está fazendo o seu projeto realmente está tendo resultado ou está resolvendo um problema social, o qual você quer resolver, que é fazer com que essa pessoa tenha uma vida digna, que essa pessoa deixe de passar fome, que essa pessoa viva realmente perante a sociedade com seus direitos, ok? Então a pergunta é: caramba, Débora, já entendi que o problema imenso aí, que é super grave, para que eu não tenha doadores no meu projeto, é não saber o que o meu projeto faz, é não conhecer o meu projeto. Mas na verdade eu não conheço. E como é que eu vou resolver essa situação, não conhecendo o meu projeto? Aí vem a questão, nós temos 5 perguntinhas, o qual vai fazer você entender o seu projeto e fazer com que você vamos falar assim, crie as estratégias necessárias para você realmente resolver o problema social e também vai fazer com que você entendendo o seu projeto, você começando a ter resultados, vão fazer com que pessoas também venham até você fazer com que você atinja esse resultado mais rápido, que é essa questão. Vai ter mais doadores, você vai ter mais pessoas querendo contribuir para que esse problema social seja extinto, ok? E a primeira pergunta é: por que você criou o seu projeto? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que muita gente não sabe o porquê da existência do projeto. Às vezes, ou muitas das vezes, claro, o fundador, o presidente, ele sabe o porquê da existência do projeto. Porque normalmente um projeto social ele é criado para o quê? Porque a pessoa viveu aquilo ou porque a pessoa viu aquilo e não quer que as pessoas continuem passando por aquilo. Exemplo que eu posso dar para vocês: tem muitos projetos que começam a sua existência, né, com a questão do problema da fome. Ah, eu vi pessoas passando fome, então resolvi criar um projeto dando cesta básica. E com o tempo, essa pessoa resolveu, dentro do projeto, falar: pô, só dar de cesta básica não vai dar muito certo, porque eu vou estar fazendo o quê? Deixando as pessoas acomodadas. Dando cesta básica, ela vai vir todo mês pegar a cesta básica, mas se eu deixar de dar cesta básica, ela vai ficar com fome. Então, eu vou criar uma estratégia para que ela consiga comprar o seu próprio alimento. Aí a pessoa fez o quê? Ah, botou um psicólogo, botou assistente social para que a pessoa soubesse que ela tem direitos, pegar os benefícios do governo. Ela criou um projeto de geração de renda, fazendo com que as mães aprendessem a costurar, a bordar e vendessem esses produtos. Então ela acabou criando um projeto para que as mães, tá, tivesse a sua própria sustentabilidade. E o projeto hoje funciona dessa forma. As mães estão indo lá, fazem costura, fazem bordado, vendem em bazares, vendem ali na frente da instituição, vende nos brechós da vida, e as mães estão ganhando dinheiro com isso. Sim, elas continuam recebendo cesta básica? Continuam, mas elas continuam recebendo cesta básica tipo como um bônus, porque elas já estão conseguindo se manter. E aí aquelas que já conseguem se manter, já conseguem pagar suas contas dentro de casa, já conseguem ter seu alimento, sai do projeto e entra outras mães que estão com esses problemas aí de não se manter sozinha. Assim como a gente tem projetos de crianças, né, que passam por determinadas violências, que estão entrando na criminalidade, esse tipo de coisa, que são o quê? Projetos que fazem esse jovem ter mais conhecimento na escola, que faz esse jovem parte artística, parte esportiva, para afastar esse jovem dessa realidade e se tornar um jovem melhor. Então, são exemplos de projetos que a gente tem aí. Então, quando eu falo para você o porquê do projeto foi criado, você para e pensa: poxa, o projeto foi criado porque eu não quero que esses jovens entrem para a criminalidade. Eu estou vendo que tem muitos jovens aqui da minha comunidade que não tem nada para se fazer, eles ficam aqui ociosos e eles não têm conhecimento de que eles podem descer do morro e ir para um museu, para fazer um passeio nesses parques, fazer as atividades em outras instituições. Eles não têm esse conhecimento, então eles acabam ficando aqui e absorvendo aquilo que não é legal para eles. Então, o que eu fiz? Eu criei um projeto para isso. Então, assim, o porquê você criou um projeto, olha só, acabei de falar, eu criei um projeto porque eu vi muitos jovens ociosos que não conhecem as suas possibilidades por falta, realmente, falta de conhecimento. Quando eu falo isso, eu escutei isso uma vez, que eu falei: "Gente, é impossível as pessoas não saberem disso". Mas essa questão, a gente está num mundo que a informação, que o conhecimento é
não é nem no mundo, né, nossa vida, a informação, o conhecimento, ele é muito importante, por isso que eu falo para as pessoas, o que você faz, o que você aprende, ninguém pode tirar de você. E eu escutei isso numa capacitação que eu fui, que a menina falou assim, no meio do projeto, meu projeto é um projeto de cultural, onde eu levo crianças da comunidade aí no em museus, CCBB, Museu Nacional, já levei no Museu de Petrópolis, já levei no Teatro Municipal. Aí ela falou que ela já levou as crianças em vários lugares. "Ah, já levei na praia não sei da onde, eles foram no parque não sei das quantas", e ela falando várias coisas. Por quê? Porque muita gente, olha só gente, é importante, muita gente não tem conhecimento de que normalmente vários espetáculos que acontecem aqui no Rio de Janeiro ou no mundo, no Brasil, que tem a questão da Lei Rouanet, eles são obrigados a dar uma porcentagem desses ingressos para a população. E normalmente esses ingressos vão para dentro das comunidades, para a escola, as escolas públicas recebem, as ONGs recebem, e esse projeto recebe muito convite. Então ela falou assim: eu já levei meus beneficiários para o Circo de Solé, já levei para o show não sei de quem, já levei no show de sei de quem, já levei no espetáculo tal. E ela falou, gente, quando eu levei os meus jovens, que foi o nosso primeiro passeio quando eu criei o projeto para ver uma exposição no CCBB, as crianças perguntaram: eu vou poder entrar mesmo? E eu falei: "Por que que não poderia?" "Porque isso aqui não é o meu espaço. O meu espaço não é esse, a minha realidade não é essa. Eu não posso entrar neste lugar". Então, olha só, é um projeto cultural? Sim, a gente acha que muitas vezes o projeto cultural vai fazer só isso, passeiozinhos, vai fazer atividades teatrais, e é um preconceito muito grande para quem não tem conhecimento. E não, esse projeto está levando cultura, está levando outra realidade para esses jovens, mostrando que eles também têm espaço nesse local, mostrando a nossa história. Porque quando a gente leva uma criança para o CCBB, para o Teatro Municipal, existe uma história por trás desse prédio. Não é só um prédio, é um prédio que existe uma história. Um museu que existe uma história, que foi casa de não sei quem, esse tipo de coisa. Então, realmente, é uma história, é um conhecimento, é mostrar para essa criança que existe um pertencimento dela também ali, dentro daquele local. E, claro, a gente levar a cultura diferente para essa criança, porque no momento que ela está na sua comunidade, que ela escuta funk e que ela escuta apenas forró, e a gente levar ela para assistir uma peça, assistir uma ópera, ela está também criando conhecimento de outras culturas. É isso aí, gente. Então, no momento que você fala: "Eu criei o meu projeto, porque eu quero tirar aqueles jovens daquele local, e eu estou apresentando essas oportunidades", isso faz uma grande diferença. Então, o que é você criar o seu projeto, é você entender esse ponto. Eu criei o meu projeto para dar uma vida digna para essas crianças. E essa vida digna é mostrar eles que o mundo também é para eles. E por que isso é importante? Porque no momento que a gente sai dessa realidade que é, vamos dizer, o tráfico, a violência, a prostituição, e a gente mostra para esse jovem que ele não precisa estar ali, que aquilo não é dele, que ele tem outras oportunidades, eu estou dizendo para você o quê? Que eu estou fazendo essa criança ser um jovem melhor. E ele não estou dizendo que ele é uma criança ruim não, tá, gente. Eu estou dizendo que você está dando outras oportunidades. Eu estou dizendo para você que esse jovem pode ser um médico, pode ser um pedreiro, pode ser um açougueiro, pode ser, mas não aquilo que ele achava que ele deveria ser pelas suas condições financeiras, ok? Segunda pergunta aqui que é importantíssima nessa questão de você conhecer o seu projeto é para quem é? Isso mesmo, para quem é? O que é o para quem é? O para quem é, gente, é essa questão. Você criou o seu projeto para quem? Para jovens? Meninos, meninas? Da idade X à idade Y? Homens, mulheres, idosos, famílias? De uma determinada localidade? Eu preciso saber disso. Porque se eu crio um projeto, olha só, eu crio um projeto que é para crianças e adolescentes, eu estou dizendo para você o quê? Que o meu projeto tem que estar todo direcionado para crianças e adolescentes. E por que que isso é importante, gente? Porque a gente, quando cria um projeto, a gente tem que ter um foco. Existem vários projetos, e existem projetos que têm vários segmentos ali. Ah, meu projeto trabalha com crianças e adolescentes e suas famílias. Quando eu falo criança e adolescente e sua família, eu estou dizendo que cada um tem o seu segmento. O que a criança vai fazer, o que que o jovem vai fazer, o que que eu vou dar para essas famílias, entendeu? O que que é o objetivo final do meu projeto, porque eu tenho que ter um porquê.
Vamos dizer, se hoje eu estou trabalhando, por exemplo, com crianças e adolescentes, meu objetivo aqui é fazer com que as crianças e adolescentes aprendam, tenham mais conhecimento, então meu trabalho é educacional, tá? Minha instituição é educacional, porque hoje eu vejo que tem muitas crianças que estão na escola e elas não compreendem o que elas estão lendo. Então a gente tem hoje uma quantidade muito grande de analfabetos funcionais. Então o que que é um analfabeto funcional? Ele está vendo que está ali, ele lê, mas ele não entende o que que ele está lendo. E então eu estou vendo que isso é importante, isso é uma coisa grave. Então o meu projeto foi criado para que essa questão do analfabetismo funcional acabe, seja extinto. Porque esses jovens que apenas sabem ler e não sabem entender o que está escrito, eles não vão ter a oportunidade de ser alguém como um médico, como um advogado, como um veterinário, como uma psicóloga, porque eles precisam fazer atividades, fazer provas que exige conhecimento, que exige eles terem como se fala? Exige que eles tenham sejam críticos. E se eles estão ali, saindo da escola só sabendo ler e escrever, sem entender o que está sendo pedido, gente, ele, além de não conseguir ser um profissional, não fazer uma faculdade, eles também no próprio trabalho, o qual eles vão fazer, que seja um trabalho operacional, eles também podem não entender o que as pessoas estão pedindo, porque eles não compreendem. Então, isso é um problema. Isso causa risco de acidente no trabalho, isso causa problema na questão da falta de compreensão. Essa pessoa pode entender a informação de uma forma, a mensagem de uma forma errada e fazer algo diferenciado do que foi pedido. Então, isso é importante. Então, vendo isso, o projeto foi criado. Então ele está o quê? Ensinando essa criança com atividades de leitura, atividades educacionais, mas também pode ser atividades culturais, pode ser bem ser atividade esportiva, que a criança tenha conhecimento, possa realmente interagir, possa ler um texto, possa escrever, possa ver determinados tipos de texto e ela entenda o que ela está lendo. E aí, com isso, ela pode ser uma pessoa crítica. Ela pode ter uma interpretação, ela pode estar tendo a parte oral de uma forma diferente do que ela hoje tem. Então, meu projeto é criado para isso, para esse ponto educacional, ok? Então, esse meu projeto, ele já trabalha com criança e adolescente. Se eu entendo que o meu projeto faz isso, que o meu problema é educacional, eu não quero crianças analfabetas funcionais, olha só, por que que meu projeto foi criado? E para quem são? São para crianças e adolescentes de escola pública, entre 8 e 17 anos, da comunidade X do Salgueiro. Então, olha só, para quem é? Olha só, o que é? É eu estar informando certinho para quem é essas atividades, o porquê do meu projeto foi criado e quem é o público o qual eu vou trabalhar. E aqui, quando eu digo para vocês, são crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, de escola pública e da comunidade X, eu já estou funilando quem é o meu público. Eu não vou poder atender outras comunidades. Eu não vou poder atender crianças da mesma comunidade, mais nova ou mais velha, porque o meu público é esse. E por que isso é importante? Porque o trabalho vai ser focado apenas para esse tipo de público. Além do trabalho ser focado para esse tipo de público, porque quando a gente fala de educação, tem todo um planejamento pedagógico para essas crianças, porque a gente está falando de educação, de desenvolvimento humano, que eles estão no seu desenvolvimento, ok? É como eu falei, por que isso é importante? Porque o trabalho é focado, o público é focado, as atividades vão ser focadas. Na hora de eu fazer a minha captação de recurso, eu sei para quem é esse público. Na hora de eu captar e lá tá no edital, eu sei que é a minha região, que as pessoas estão pedindo para aquele tipo de jovem, para aquela região. Então fica mais fácil até da fazer a minha captação de recurso na instituição. A nossa terceira perguntinha aí, gente, é quem faz acontecer? O que é o quem faz acontecer? Gente, quem faz acontecer são as pessoas. As pessoas que estão ali no projeto, são os profissionais, são os voluntários, são as pessoas que estão ali fazendo o projeto acontecer. E aí, o que é? O que é isso, gente? É importante a gente entender que dentro do nosso projeto a gente tem que saber quem é o João, quem é a Maria, quem é o Pedro, quem é o professor de português, quem é o professor de matemática, quem é o rapaz da limpeza, quem é a recepcionista, porque todas essas pessoas são as pessoas que fazem o projeto acontecer. Por que isso é importante, gente? Porque quando a gente fala quem faz o projeto acontecer, a gente identifica
quem é cada personagem dentro dessa grande história aqui, que se faz a transformação de um indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um edital, a gente participa de um edital, quando a gente participa de alguma captação de recursos, a gente tem que entender quem são os atores principais. O que é isso? Gente, os meus atores principais dentro do nosso projeto social são os nossos beneficiários. Eles são as pessoas que a gente quer transformar. Mas para que isso aconteça, eu preciso de outros personagens aqui, que são esses personagens que são os personagens principais ali, que é aquela, vamos dizer assim, tem os atores principais e tem toda a equipe ali para aquele filme acontecer. E para que esse filme aconteça, tem uma equipe, tem o diretor, tá? Tem ali o dublê, tem essa galera, tem o câmera, e cada um tem o seu papel de importância. Mas tem uns que têm um papel maior do que o outro. E quando eu falo isso, é porque quando a gente vai captar recurso, eles falam assim: quem é a galera da sua equipe técnica? Quem são realmente os profissionais que fazem isso acontecer? Todos fazem isso acontecer. Do meu rapaz da limpeza, que faz as atividades de deixar uma sala limpa, um ambiente adequado, limpo, propício para essas crianças estarem ali na sala de aula, como também o professor, que é o cara principal, que tem que ter uma metodologia, uma didática muito boa para estar interagindo com aqueles jovens. E, claro, a minha coordenadora pedagógica, que tem que fazer conteúdos compatíveis com aquele tipo de público, porque não é qualquer tipo de atividade, não é qualquer conteúdo que aquelas crianças vão aceitar. Então isso é importante. E aí eu falo: "Ah, eu tenho os personagens principais e tenho os personagens secundários". Os meus personagens principais são realmente essas pessoas aqui, ó, o professor, o coordenador, a psicóloga, que está ali entendendo por que esse jovem não está evoluindo, por que ele está tendo problema na escola, por que ele está tendo problema comportamental, que não está fazendo com que eu atinja o nosso objetivo, que é fazer com que essa criança seja mais crítica, saiba falar muito bem, entenda os textos diferenciados. Isso é uma questão. Então, esses são os meus atores principais aqui, ó. Os meus atores secundários aqui são as pessoas realmente que precisam estar ali para que outras pessoas vejam que o projeto está acontecendo, tá? A minha assistente social, o meu marketing, o meu administrativo, entendeu? E, claro, a minha recepcionista, o meu gerente administrativo, o meu auxiliar de serviços gerais, é a galera secundária. Então, eu tenho que compreender isso, que eu preciso de pessoas para fazer com que aquelas pessoas, o qual eu quero mudar as suas vidas, realmente tenha essa mudança concreta. Então é isso, quem faz acontecer, ok? A nossa quarta perguntinha aí, que é importantíssima para que a gente entenda o nosso projeto e que a gente não cometa mais esse erro aí, que vai fazer com que a gente tenha mais doação dentro do nosso projeto, é quando faz. Então, quando faz? É quando que essas atividades acontecem? Isso é muito importante, gente. Quando faz? O que é esse quando faz? É quando acontece a atividade de leitura, a atividade de quadrinhos, de montar um quadrinho. O quadrinho que eu falo é quadrinho de tipo Turma da Mônica, tá, gente? Quadrinho tipo Marvel, esse tipo de coisa. Então, atividade lá, a gente tem uma oficina de quadrinho, a gente tem a oficina de leitura, a gente tem a oficina de teatro, que é a interpretação para que esse jovem seja mais descolado, seja mais interaja com outras pessoas, seja mais sociável, porque a gente tem muito jovem ainda que é tímido, tem jovem que é um pouco violento, então a gente faz essa oficina de teatro para que esse jovem se solte mais. E isso tem a ver sim, gente, com a questão da leitura e da escrita. Porque às vezes, por essa pessoa ser extrovertida e por aquela pessoa ser mais tímida, ela acaba não conseguindo talvez um emprego legal. E tudo tem a ver também com a leitura escrita, que ele pode ser uma pessoa lá que não é uma pessoa que a gente está falando aqui de analfabeto funcional, que ele não consegue entender as coisas, mas se ele não for, se ele for menos ainda, tipo muito tímido, a pessoa logo já desconfia e fala: esquisita essa pessoa, deve ter algum problema, que não sei o que, sei o que lá. Mas às vezes é pela falta de compreensão de alguma coisa que deixa ele retraído. E o outro pode ser muito despojado, pode falar tudo, bababá, pode ser aquela coisa super animada, mas a pessoa olha ele de um jeito e fala: "Pô, gostei desse aí". Mas na hora que ele vai fazer a leitura e a escrita, a compreensão de um texto, isso breca ele, e ele não consegue talvez um emprego. Entendeu o sentido da coisa? Então a gente tem os 2 extremos aqui, ó. E aí a gente tem essas oficinas dentro do projeto.
E aí, isso é importante. A gente faz atividades para esse público, para que eles se desenvolvam. E por que isso é importante? Porque a gente está captando, a gente está desenvolvendo outras áreas também de conhecimento desse jovem, para que ele atinja mais rápido o seu objetivo. Que na verdade é o nosso objetivo, fazer com que esse jovem entenda melhor as coisas, consiga compreender e deixe de ser um analfabeto funcional. E seja realmente alfabetizado de uma forma que a escola não está, a escola tradicional não está oferecendo para ele. Show? E nossa quinta e a nossa última pergunta aí é: quanto gastamos dentro do projeto? É, gente, isso é uma pergunta importantíssima. Não adianta a gente fazer o projeto acontecer e muitas das vezes a gente não ter recurso para que esse projeto aconteça. Também não adianta a gente fazer o projeto acontecer e gastar centenas de dinheiro e a gente não atingir resultado algum. Por isso que é importante a gente entender e tá aí junto com essas 5 perguntinhas. Porque essas 5 perguntinhas vai fazer com que você pare e desenhe melhor o seu projeto. Então vamos lá, quinta pergunta é: quanto eu gasto? O que é esse quanto eu gasto? Como eu disse, você tem que entender os gastos da sua instituição. E esses gastos, gente, também está referente ao você pagar seu funcionário, a você pagar a sua luz, a você pagar a água, a você pagar a internet, a você pagar, comprar equipamento, comprar material didático. Isso tudo são gastos do projeto. Mas como eu disse anteriormente, não adianta você gastar tudo isso, pagar todas as contas, ter vários profissionais e você não atingir resultado algum. Ah, nosso objetivo aqui é educacional, é fazer com que essas crianças deixem de ser analfabetos funcionais. E no final do ano, essas crianças continuarem com o mesmo problema, de não conseguirem ler um texto sem gaguejar, de não conseguir responder perguntas simples de um texto que acabaram de ler. Não adianta você falar assim: "Nossa, eles ficaram um ano aqui, nós gastamos mensalmente R$ 50.000 e é para a gente conseguir alfabetizar 100 crianças", e no final das contas, essas 100 crianças não conseguiram nada. Essas 100 crianças passaram na escola porque tem a aprovação automática, mas as notas ficaram lá na média, 5,5. Isso, gente, não faz a diferença. Quando eu falo em gastar, é a gente realmente saber que os nossos gastos estão compatíveis com os nossos resultados. E claro, que muitas das vezes a gente tem tantos gastos e a gente não tem recurso para gastar. Na verdade, a gente não tem recurso para pagar esses gastos. Mas é como eu sempre falo, não adianta a gente pensar em gastar, pensar em captar, se a gente não mostra resultado para as pessoas. Eu dei exemplos aqui para vocês. E esses exemplos vocês têm que estar trazendo esses exemplos e colocando realmente no público, colocando dentro da sua instituição. Então é importante sim a gente saber os nossos gastos. Por quê? Porque a gente vai saber sim se o que a gente está gastando está compatível com os nossos resultados. E isso é importante porque na hora da gente falar com o patrocinador, na hora da gente ir captar recurso, a gente entender que o que a gente está captando está fazendo a diferença para que a gente atinja os nossos resultados. Eu uma vez fui numa instituição que a voluntária, a presidente, né, estava captando porque ela queria fazer uma obra na instituição, porque as paredes estava quebradiças, estava saindo como se fala? A tinta, né, então estava dando aquelas bolhas de tinta, e ela falando: "Nossa, a gente tem que fazer a instituição ficar bonita, um espaço bonito para essas crianças, para essas famílias que não sei o que lá". E aí eu perguntei: "Pô, não, realmente o espaço tem que estar bom, tem que ter um espaço adequado para que essas pessoas possam fazer as atividades, mas isso não é tão importante assim. Se tivesse caindo, a gente tinha que realmente resolver". Mas e a questão de ter uma psicóloga, que a gente já tinha conversado, que é importante, a gente tem várias pessoas aqui, tanto beneficiários, que são nossos beneficiários diretos, que são as crianças, como os nossos beneficiários indiretos, que são as famílias, que são as mães, muitas das vezes, que têm problemas psicológicos que fazem com que a gente não consiga atingir nosso resultado. Então tem criança aqui que está sofrendo violência doméstica. Gente, tem criança que está sendo agredida por pai que é bêbado, que mãe que
trabalha, prostitui, esse tipo de coisa. E a criança tem vergonha, a criança não quer ir para a escola, a criança não vem para as atividades da instituição, que tem vários motivos que isso está acontecendo, e a gente precisa de uma psicóloga dentro do projeto. E aí a pessoa falou assim: "Ah, psicóloga é muito cara". Mas eu falei assim: "Mas a psicóloga vai fazer com que essa criança, que esse grupo de jovens aqui consiga resultados, gente". E a pessoa falava: "Não, o negócio aqui é ter visibilidade. Se a instituição ficar bonita, as pessoas vão doar mais e aí a gente pode pensar em ter uma psicóloga". Aí eu falei: "Gente, mas o quanto que a gente vai gastar hoje, a gente pode pelo menos aqui ter uma psicóloga durante um ano dentro do projeto". E eu estou falando uma profissional que vai estar aqui fazendo, vai ter uma carga horária menor, tudo bem, mas a gente vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar direcionando a gente para fazer determinadas atividades em grupo, individual, para que essas crianças, essas mães aqui façam, tenham melhoras para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que realmente tem essa questão educacional. Tem essa questão realmente de comportamental desse jovem, dessa criança. E a gente precisa dessa psicóloga. E a presidente, né, a fundadora, falava o tempo todo: "Não, isso agora não é importante, a gente tem voluntárias aí, psicóloga". E eu falava: "Gente, mas a voluntária vem num dia e falta no outro. A gente tem uma voluntária que é psicóloga, que ela vem toda terça-feira e fica 1 hora, e praticamente ela atende uma família, a gente tem 100". E não estou dizendo que as 100 têm problemas, mas a gente precisa de psicólogo para atender constantemente, para estar ali junto com a pessoa, porque ter um atendimento psicológico uma vez por mês, gente, não vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Ela tem que ter um atendimento constante, pelo menos 2 vezes no mês, 2 vezes na semana, uma vez na semana, sabe. Agora, uma vez no mês ela vai esquecer, ela vai, sei lá. E aí a pessoa falava: "Não, não, não, o negócio é fazer a obra, é fazer, limpar as paredes, é pintar, é botar não sei o que lá". Gente, a obra que ela estava querendo fazer era quase R$ 100.000 de pintar parede, contratava gente. Eu falei: "Gente, isso não é um foco nosso hoje. O foco hoje é fazer com que o projeto funcione, não é ele ser bonito, não é ter um espaço maravilhoso, porque não adianta ter um espaço bom e a gente não ter resultados". Essa é a questão aqui, ó. Por isso que é importante a gente saber o quanto a gente gasta. Não só sabendo o quanto a gente gasta, mas saber o para que a gente está gastando esse dinheiro. Então, realmente, gente, o que eu falei aqui para vocês da questão de que a gente tem que evitar, realmente, a gente tem que saber conhecer o nosso projeto. Porque se a gente não conhece o nosso projeto, os doadores não vão vir. Porque tudo depende, gente, da gente conhecer o nosso projeto. Porque se a gente conhece o nosso projeto muito bem aprofundado, a gente consegue falar do nosso projeto de forma diferente. E falar de forma diferente é a gente falar nas redes sociais, é a gente falar com as outras pessoas, é a gente escrever um projeto para um edital. Isso tem a ver da gente conhecer o nosso projeto. Então, evite urgentemente, gente, esse erro gravíssimo que afasta os seus doadores, que é não conhecer o seu projeto. E para que você conheça seu projeto, como eu disse, você precisa responder essas 5 perguntas. Por que você criou o projeto? Para quem é esse projeto? Quem faz esse projeto acontecer? Quando você faz esse projeto acontecer? E em quinto lugar aqui, quanto você gasta para que esse projeto aconteça? Isso é muito importante. Então, evite esse erro urgentemente. Se você evitar esse erro de você não conhecer o seu projeto, com certeza os doadores vão vir. Então, conheça seu projeto, que com certeza você vai ter mais recurso para você fazer um trabalho de qualidade. Como eu gosto de dizer, fazer o bem precisa ser bem feito. E para que seja bem feito, você precisa ter conhecimento da sua instituição. Gratidão para todos vocês e eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.